Amém, meus irmãos? Então, vamos partir então para a nossa mensagem de hoje. Eu sempre digo isso, é uma responsabilidade trazer a palavra de Deus para os irmãos. Parece que sempre que eu venho aqui trazer a palavra de Deus, eu me sinto responsável no sentido de substituir o pastor Alex, que é uma pessoa, um homem de Deus que eu tanto admiro. E assim como o pastor Fernando comentou há uns 2 fins de semana atrás, o culto foi transmitido na semana passada, eu sempre tento fugir, olha, esse ano eu vou pregar uma coisa diferente no começo do ano, mas Deus sempre me direciona para uma mensagem que todos os anos eu tenho acerca dessas reflexões de mudança de ano, né? E hoje a gente vai refletir acerca desse começo de ano, dessa transição, dessa mudança de tempo, que afinal de contas é algo tão curioso para o ser humano, que as pessoas mais se perguntam nessa mudança de ano de 2020 para 2021 é: o que será que 2021 preparou para mim? Ou melhor, traduzindo isso numa linguagem cristã, qual a vontade de Deus esse ano para mim? Eu acho que a primeira coisa, meus irmãos, que nós temos que refletir é que o tempo, e o pastor comentou isso em uma de suas pregações, ele é contínuo. O cronos, como se diz no grego, ele corre, ele simplesmente passa, não existe separação no tempo, não existe limites nesse tempo. Os anos, os meses, os dias, os séculos são convenções humanas, na verdade, para facilitar a nossa contagem, mas são de importância fundamental para o ser humano. Quem aqui já tentou ler um livro de 500 páginas dividido em 2 capítulos? Pensa bem, 500 páginas, 2 capítulos, cada capítulo de 250 páginas, você não vai ler. Agora, essas mesmas 500 páginas, divididos em 250 capítulos mais curtos, é impressionante como dá a impressão de que vai melhor. O que mudou? As 500 páginas são as mesmas. O conteúdo do livro é absolutamente o mesmo, mas você digere melhor quando você tem interrupção de tempo. Então você imagina se não houvesse as semanas, se não houvesse os anos, se não houvesse os meses, se na verdade a gente não tivesse essa divisão de tempo para refletir, para descansar, para repensar a nossa vida. Então, na verdade, o tempo ou a divisão no tempo, ela foi feita para que nós fizéssemos as nossas reflexões, simplesmente para que nós conseguíssemos digerir melhor essa passagem do tempo, que na verdade é uma coisa contínua e que está tanto na nossa cabeça, né? Tempo é considerado às vezes um problema para o ser humano. Aí veio o fim do ano, do ponto de vista cronológico, nada muda, no sentido de que o tempo ele continua passando do mesmo jeito, mas na nossa cabeça nós paramos e refletimos, e eu acho que o melhor da mudança do ano é essa. E aí as pessoas se fazem sempre essas perguntas: qual a vontade de Deus esse ano para mim? Embutido nessa pergunta, eu já vou deixar claro para os irmãos que sempre existe no ser humano
uma necessidade de saber o futuro. Qual a vontade de Deus para mim? O indivíduo, na verdade, talvez não esteja nem interessado em saber a vontade de Deus. Ele quer saber o que vai acontecer com ele esse ano. Não é à toa, se vocês observarem nos programas de TV, proliferam numerólogos, astrólogos, cartomantes, quiromantes, a quantidade de gente que aparece esse ano dizendo quem vai viver, quem vai morrer, quem vai nascer, quem vai se separar no meio artístico, porque o ser humano, ele tem, o homem natural sem Cristo, ele tem aquela necessidade de querer saber o futuro e, se possível, controlá-lo. Se possível, controlá-lo. Se ele não pode controlar, pelo menos ele quer saber. Então, diferente de nós que sabemos, como nós acabamos de cantar, que o nosso futuro está nas mãos de Cristo, que vivo está, as pessoas, elas não se contentam simplesmente em saber que um Deus soberano nos rege e que a nossa vida está nas mãos de Deus, mas eles querem saber qual a vontade de Deus na vida dele. Trazendo para o nosso meio, não ache que é muito diferente, não. O cristão que pergunta qual a vontade de Deus na minha vida, muitas vezes quer saber o que Deus preparou para ele, se ele vai casar, se ele não vai, se ele vai viajar, se ele não vai. Ele quer quase fazer uma numerologia bíblica para descobrir, para prever qual é a vontade secreta de Deus para ele esse ano. Isso é próprio do ser humano. Eu gosto muito de um texto, que por sinal vai ser o primeiro texto da Bíblia que eu vou ler. Aqueles que participaram comigo ali na nossa escola bíblica discipuladora, em Atos dos Apóstolos, eu sempre cito esse texto. Olhe, quando Jesus, após a ressurreição, antes de subir aos céus, ficou com os seus discípulos, eles tiveram a oportunidade de fazer várias perguntas, várias. Eu, por sinal, teria uma lista delas para fazer para Cristo antes dele subir. Mas eles fizeram exatamente uma pergunta sobre isso. Abram as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6. Aqui Jesus está ascendendo aos céus. Antes da sua ascensão, ele se comunica com os seus discípulos. E ali eles estavam reunidos. E é dito no versículo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Jesus falava acerca da descida do Espírito Santo, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ou seja, eles fizeram uma pergunta de algo que aconteceria no futuro, querendo que Jesus antecipasse para ele algum fato acerca do futuro, quase que pedindo para Jesus para predizer o que iria acontecer. E o que Jesus responde, né? Tinha uma oportunidade de fazer outras perguntas, mas essa foi a pergunta feita quando Jesus promete a descida do Espírito Santo. Então, Jesus, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E Jesus responde o seguinte: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus foi muito categórico quando os discípulos, tentando antecipar um evento futuro, Jesus disse: não interessa para vocês saber o kairós de Deus, ou seja, os momentos de tempo onde Deus intervém e faz coisas maravilhosas. Resumindo, Senhor, você tem a oportunidade de falar com Deus, é nesse tempo que vai acabar a pandemia. Jesus vai dizer o que para você? Não lhe interessa. O tempo é algo que pertence exclusivamente a Deus, ao Deus soberano. E não é nossa função saber o que acontece nesse tempo, muito menos modificar os acontecimentos. Nós vivemos por fé, na fé daquele que vive para todo sempre, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Mas Jesus ele diz, mas tem outra coisa para vocês se preocuparem. Vocês estão preocupados com o tempo? Vocês estão preocupados com o futuro? Vocês estão preocupados com uma coisa que não é da alçada de vocês? Mas eu vou dar uma coisa para vocês se preocuparem. Vou dar uma coisa para vocês se ocuparem nesse período enquanto vocês estiverem aqui. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Então, a função, na verdade, do crente é essa, é ser testemunha. Então, Jesus deu uma função e deu uma resposta daquilo que é da nossa competência. Então, meus irmãos, você quer saber qual é a vontade de Deus para você em 2021? Eu vou lhe dar uma dica de como saber a vontade de Deus para você em 2021. Vou lhe dar uma boa dica. Olha, vai uma dica quente aqui. Você entra na sua Bíblia online, você entra no seu aplicativo da Bíblia e você digita a vontade de Deus. E você vai saber a vontade de Deus para você no século I, no século II, no século III, no século XVIII, XIX, em 2020, 2021. O que não falta, na verdade, é a Bíblia mostrar para nós qual é a vontade revelada de Deus. Diz Paulo na sua primeira carta aos Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, na parte A do versículo. Pedro diz na sua primeira carta 2:15, pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. 1 aos Tessalonicenses 5:18 diz, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Romanos 12, capítulo 2, Paulo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E em Colossenses, capítulo 1, versículo 9, diz Paulo, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Está aí a vontade de Deus para vocês. Santifiquem-se, façam bem, renovem as vossas mentes. Essa é e sempre foi a vontade revelada de Deus. O problema é que a gente quer saber a vontade secreta de Deus, que não é da nossa competência. Mas o que não falta aqui é recomendação bíblica, falando o que é a vontade de Deus. O salmista entendia que a vontade de Deus estava contida na lei. E de fato, ele dizia que a lei é boa, guardava a lei no coração, porque essa é a vontade de Deus. Salmo 40, no versículo 8. Então, meus irmãos, se vocês querem saber a vontade de Deus para vocês esse ano, eu já vos digo, a vontade de Deus é esta. Está escrita aqui há muito tempo, há quase 2000 anos, nas nossas Bíblias, e de fato, essa é a vontade de Deus. Renovem-se, renovem as suas mentes. E aí vem um ponto interessante, que é a necessidade e a vontade de mudar. Essa sim eu acho que é um bom plano para 2021, mudança. Essa reflexão que a mudança de tempo ela gera, essa reflexão sempre inspira no ser humano necessidade de mudança. Às vezes a gente não muda, mas o ser humano ele tem uma necessidade de mudar, e essas reflexões elas sempre geram muitas vezes essa vontade de mudar. Tem uma frase que eu digo para os meus amigos, e eu concordo com ela, que o ser humano naturalmente ele não muda. Sozinho ele não muda, só a mudança em Cristo. Eu duvido que um ser humano acorde de manhã sozinho, com a sua natureza caída, sem Cristo, e decida mudar. Pode ter certeza que aquele seu amigo sem Cristo, rancoroso, difícil, mal educado, ele acorde num domingo de manhã e por vontade própria da sua natureza decaída sem Cristo, ele decida mudar, e ele de fato muda. Ele pode mudar o comportamento, mas a essência dele ele não muda. Pisa no pé dele para você ver o que acontece. É isso que acontece com as pessoas. Fora de Cristo não há salvação. Era assim que os reformadores diziam, extra Christi nulla salus. E eu digo, fora de Cristo não há mudança.
extra Christi nulla mutatio. Não há mudança fora de Cristo. Só Ele faz novas todas as coisas. É assim que é dito em Apocalipse 21:5, eis que faço nova todas as coisas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, é dito que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então só em Cristo nós conseguimos ver verdadeira mudança. Só Deus é capaz de criar, no sentido da criação, de criar coisas do nada, bara do hebraico, e só Deus é capaz de renovar. Ou seja, só Deus cria e recria. Aquilo que nós vimos em Apocalipse, na verdade, é um atributo exclusivo de Deus de recriação. Novos céus, nova terra. E Ele começa em nós, nos tornando novas criaturas. Só Deus consegue fazer você mudar. O ser humano ele é totalmente adepto à inércia. Deixe um homem na sua zona de conforto e você vai ver a destruição dele. Isso na história do homem individual, isso na história da humanidade é verdadeiro. Isso é bíblico. Esse mesmo Jesus em Atos capítulo 1, que fala, vocês serão minhas testemunhas, ele teve que trazer grande perseguição para que os discípulos saíssem da região, porque se não saísse, se não tivesse a perseguição, eles iam continuar pregando ali. Então a gente até brinca, se vocês abrirem as suas Bíblias em Atos, no capítulo 8, vocês vão ver, Atos capítulo 8, no versículo 1, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela Judéia e Samaria. Olha bem, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançavam na prisão. Então, Deus fez Atos 8:1 para poder cumprir Atos 1:8. Guardem isso, é uma boa mnemônica. Esses homens só saíram para pregar em Samaria e Judéia porque teve grande perseguição que os forçou a sair da sua zona de conforto e serem dispersados para que pudessem pregar. Então Atos 8:1 é na verdade a forma de se cumprir Atos capítulo 1, versículo 8. Deixe um homem na sua zona de conforto que ele vai ficar sentado, parado, comendo, engordando, fazendo absolutamente nada na sua inércia, não vai mudar um ai, se ele não tiver nenhuma pressão externa para fazê-lo mudar. Essa é a natureza humana. Só Deus nos compele a mudar. Só Deus pode nos mudar. E essa mudança sempre começa em Deus, não em nós. Dois grandes homens foram mudados por Deus, Pedro e Paulo. Estou citando os dois dos principais apóstolos aqui. A história os irmãos já conhecem. E quando você vê Pedro em Atos, a grande pregação de Atos 2, Pedro dirigindo o concílio de Jerusalém em Atos 15, você não imagina, na verdade, aliás você imagina porque você conhece Pedro, mas o leitor que está lendo a primeira vez a Bíblia não imagina que esse homem negou a Cristo 3 vezes, que esse homem era um homem impulsivo que cortou a orelha de Malco, que esse homem era um homem difícil. Jesus mudou Pedro de uma forma transformadora e de fato esse homem amadureceu por conta de Cristo e a mudança que Cristo promoveu. Curioso que não foi uma mudança rápida. Existem mudanças imediatas? Existem, mas não é regra geral. Isso é só nossa vontade. Eu quero mudar, acordei de manhã, mudei. Não existe isso. Ninguém emagrece assim, ninguém muda de personalidade assim, ninguém consegue mudar comportamentos de forma instantânea. Existem histórias, relatos anedóticos, não que sejam mentira, mas anedóticos em ciência significa pinçados, né? 1 em 2.000, 1 em 10.000, 1 em 100.000, de mudanças que são dessa forma. Mas as mudanças geralmente elas são graduais, levam mais ou menos tempo, mas o indivíduo muda. Quando muda por Cristo, muda definitivamente, sempre para próximo a Ele. Mas você imagina que Pedro, mesmo depois de 3 anos, cerca de 3 anos do ministério com Cristo, teve capacidade de negar Ele quando Jesus foi preso? Curioso, né? É uma mudança, na verdade, que foi acontecer mais intensamente depois que Cristo morre e ressuscita e, de fato, Ele recebe o Espírito Santo.
Paulo, a coisa foi um pouco diferente. Paulo já era um homem que perseguia a igreja, e é dito em Atos 9, na sua conversão, que foi uma conversão dramática. Cai do cavalo, vê a Cristo ressuscitado, e a partir dali ele tem uma espécie de epifania, uma revelação, na verdade, de que ele estava perseguindo a Cristo, e próprio Cristo pergunta para ele, e se identifica como aquele que ele perseguia, e ali Paulo, através de uma profunda e rápida mudança, vejam vocês que a mudança e a conversão de Paulo rapidamente já estava inserido na igreja, já era missionário, já estava fazendo ali a obra de Deus, mas ainda assim teve o seu discipulado, teve a sua modificação, mas ele também é modificado por Cristo, de um perseguidor para um perseguido. Então eu estou citando aqui dois grandes homens que sofreram profundas mudanças promovidas por Cristo. O que une, na verdade, essas duas histórias, né? São duas histórias bem diferentes. Pedro conviveu com Cristo, o ministério inteiro, era apóstolo desde sempre, foi escolhido na primeira chamada dos 12. Pedro foi um homem ali que participou de todo o ministério, viu Cristo morrer, o viu ressuscitar. Paulo então vai se converter quando Cristo já tinha morrido e ressuscitado. A conversão de Paulo se dá após a ressurreição de Cristo. É preciso aí um limite, um tempo depois que Cristo ressuscita, para que Paulo, na verdade, tivesse essa mudança. Mas o que une esses dois homens? O que une essas duas mudanças? Eu vou trazer aqui um aspecto que eu observo na mudança desses dois homens, que serve de dica para nós. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 22. Em Lucas 22. Quando Pedro nega Jesus, eu vou chamar a atenção para o versículo 61. Lucas 22, versículo 61. Pedro ali negando compulsivamente a Cristo, não uma, não duas, mas 3 vezes, para não dizer que era dúvida, que não entendeu a pergunta. O ser humano ele tem essa capacidade de dizer: eu não entendi direito a pergunta, né? Esse debate é tão comum, né? Olha, candidato, eu respondi assim, mas eu não entendi direito sua pergunta. Aí, para não dizer que ele não entendeu o que estava sendo perguntado, ele nega 3, para ficar claro que ele negou voluntariamente. E aí o que acontece? Aqui no versículo 61 é dito: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Imagina a profundidade desse olhar. A gente tem um hino que a gente canta, maravilhoso olhar, né? De fato o olhar de Cristo é maravilhoso, mas eu imagino a sensação de Pedro quando vê ali o olhar de Cristo após tê-lo negado, depois de tudo que eles passaram juntos no ministério. E é dito que então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Então houve, antes dessa profunda mudança, um reconhecimento de que ele havia pecado, de que ele havia errado, de que havia necessidade de uma mudança. Com Paulo, abram vossas Bíblias em Atos, capítulo 9, versículo 9. Aliás, versículo 8, para a gente entender o contexto. Depois de tudo que acontece com ele, depois da visão que ele teve, da queda do cavalo, é dito no versículo 8: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. O que caracteriza a mudança desses dois homens? Antes de mudar, esses dois homens passaram por um profundo momento de reconhecimento do seu erro, tristeza e reflexão. Não há mudança sem reflexão. Não há mudança sem reconhecimento do erro. Não há perdão sem reconhecimento dos pecados. Você não vai mudar se você não reconhecer a necessidade de mudança que você tem. Eu sempre gosto de citar
O tratamento que a gente faz para evitar o fumo, para cessação de tabagismo, é curioso, né? Eu gosto de dizer que o método de tratamento e de abordagem do paciente é bem bíblico. O indivíduo que fuma, ele primeiro passa por um momento que a gente chama no consultório de pré-contemplação. É quando o indivíduo fuma e acha que está tudo bem. Ele sequer reconhece que ele está errado. A função do médico nesse momento é fazer o paciente reconhecer que ele precisa parar de fumar, porque ele está cego. Ele não acha que ele precisa. Ele acha que é um hábito, ele acha que fuma pouco. Imagina, doutor, fumo 2 cigarros por dia, né? E a filha do lado, 2 cigarros, imagina, 2 caixas, né? Então esse é o momento de pré-contemplação onde esse indivíduo não vai parar de fumar, se ele não reconhecer que o cigarro faz mal para ele, que ele precisa parar de fumar. Então esse momento de pré-contemplação em relação à mudança vale para o tabagismo, vale para tudo, é onde muitos de nós estamos. Nós temos erros que nós não reconhecemos. Se não reconhecemos, não há necessidade de mudança. Passamos então para um segundo momento, e aí é onde eu digo que é onde Paulo e Pedro se encontravam, cada um ali no seu momento. Pedro em Lucas 22:61, Paulo em Atos 9:9, que é o momento de contemplação. É quando o indivíduo, pela primeira vez, ele reconhece que ele precisa mudar. Então, muitas vezes o paciente que fuma nunca reconheceu que era um problema e ele vem no consultório pela primeira vez, às vezes depois do infarto, às vezes depois do angina, às vezes depois de uma cirurgia de revascularização. Ele pensa que talvez seja interessante ele parar de fumar porque ele acha que o cigarro é um problema na vida dele. Nós já tivemos aí uma grande vitória quando o indivíduo reconhece que ele tem um problema e que ele precisa mudar. Depois vem as fases de preparação, quando o médico ele vai chegar para o paciente, vai preparar a forma com que ele vai parar de fumar, estabelecer um dia para ele interromper, começar os remédios para ele parar de fumar. O período de ação, quando definitivamente agora chegou o chamado dia D. A partir daquele dia não tem mais cigarro. E dá-lhe nicotina transdérmica e remédio, pastilha e tudo mais que a gente tem, o arsenal terapêutico inteiro para ele parar, já preparado para as fases de manutenção e recaída. Mas vejam se não é bíblico essa forma de fazer o indivíduo parar de fumar. Mas vejam se isso não vale para a nossa vida. Nós passamos na nossa vida com os nossos problemas, com os nossos defeitos, com os nossos erros, exatamente por essas fases: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção e recaída. E dia a dia nós precisamos ficar vigilantes para essa necessidade de mudança. Mas eu vos digo, meus irmãos, que não há mudança se não tiver uma contemplação. Não há mudança se você não reconhecer na verdade que você precisa mudar. E só quem pode fazer você entender a necessidade de mudança é Deus. Por isso que eu digo que a mudança começa em Cristo, só em Cristo. O salmista tanto entendia isso, que no conhecido Salmo 139, nos versículos 23 e 24, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim alguma conduta que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O salmista tanto reconhecia que essa mudança só vem de Deus, que na sua oração ele dizia: Senhor, procura em mim alguma conduta que te ofende, alguma conduta errada, em algumas versões, algum mau caminho, e guia-me pelas veredas eternas. Porque o salmista reconhecia a sua incapacidade de reconhecer seus próprios pecados, se Deus assim não o mostrasse, se Deus assim não o convencesse. Então o salmista sabia que muitas vezes ele achava que estava tudo bem quando não está. Não há mudança fora de Cristo, meus irmãos. Não há mudança fora de Deus. Não há mudança se não há reconhecimento do pecado e do erro. Não há mudança se não há reconhecimento de que você precisa mudar de atitude. O que não quer dizer que só a igreja tem mudança. O que não quer dizer que todos os que estão aqui mudaram verdadeiramente. Não, isso vale para toda a humanidade. Isso vale para todos nós. Mudanças verdadeiras são muito necessárias na igreja. Nós precisamos de mudança, cada um de nós, e isso é algo plenamente individual. Então,
Eu questiono aqueles que dizem aqueles jargões de fim de ano, ano novo, vida nova, né? Ou aquela vinheta, né, da Globo, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. É um novo dia? É um novo tempo? Se você não mudar, meu caro, vai ser aquele 2021 com cara de comida requentada, com cara no 2020 no micro-ondas. Então aquela cara de não mudou nada, a essência não mudou. Você esquentou o prato, acrescentou uma farofa em cima e fez um 2021 igual um 2020 que já era igual ao 2019. Tem até uma brincadeira na internet que alguém postou e eu achei interessante, né? Antes de começar a cumprir as promessas de 2021, eu estou tentando cumprir a 2008. Porque de fato é isso. Às vezes nós nos propomos mudanças e somos incapazes de conduzi-las porque só há mudança em Cristo. E para finalizar, meus irmãos, eu gostaria de deixar uma frase que eu gosto muito do C.S. Lewis, conhecido por ter escrito, o pastor sempre cita ele, Crônicas de Nárnia, mas é um profundo e profícuo filósofo e teólogo. E ele diz que o futuro, para aqueles que estão preocupados com o futuro, é algo que todos nós alcançamos de uma forma ou de outra, numa velocidade de 60 minutos por hora. Então fique tranquilo, o futuro vai chegar para você. Vai chegar, está chegando. Esse tempo que a gente passou aqui, vocês acreditam que essa meia hora durou 30 minutos? Essa hora durou 60 minutos e o tempo passa. Mas se nós não refletirmos, se nós não mudarmos, e se essa mudança não começar em Deus, não partir de Deus, e não tiver o auxílio de Deus, não haverá mudança real. Só a mudança de tempo, que é a mudança que acontece para todos nós. Então eu proponho, meus irmãos, nesse momento, uma oração para que nós possamos pedir a Deus, assim como o salmista, no Salmo 139, que Ele mude as nossas vidas, mude o nosso coração, mude o nosso proceder, começando, na verdade, em mim. Essa tem que ser a sua oração, porque a gente adora mudar os outros, mas a gente não quer mudança, a gente quer mudança nos outros, né? Então a gente precisa mudar a nossa oração. Essa mudança precisa ser em mim e precisa começar em mim. Tem até aquela outra piada, né? Você viu que esses memes estão impossíveis da gente conseguir acompanhar, dizendo, né? Isso é um reflexo do que a humanidade é. Para todos que eu reclamei esse ano, melhorem para que eu não precise reclamar de novo. Isso é o que o ser humano faz, né? Ele acha que ele sempre está certo e que de fato todos os outros precisam mudar para que o mundo dele seja melhor. Eu sinto te informar que a sua oração tem que ser: seja você essa pessoa melhor.
Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós, assim como o salmista, Senhor, nós reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos, ó Deus, que não há mudança que não venha de Ti, que só Tu, ó Deus, tem o poder e a capacidade de criar e recriar e de fazer novas todas as coisas. Sabemos que Tu és soberano, que Tu és santo, e sabemos, ó Deus, da Tua vontade para nós esse ano, que é a Tua vontade, ó Deus, em todos os tempos, em todas as eras, que nós promovamos o bem, que nós nos santifiquemos, que nós nos voltemos para Ti, que nós cresçamos até a estatura de varão perfeito e mais próximos de Cristo nós estejamos esse ano. A Deus, sonda-nos, Senhor, sonda os nossos corações e diz se há em nós algum caminho mau, algum caminho que Te ofende, e guia-nos, ó Deus, pela vereda eterna. Que seja nossa a oração do salmista, que seja nossa a oração dos Teus servos, dos Teus santos. Senhor, que essa mudança ela venha de Ti, que seja uma mudança verdadeira e permanente através do Teu Santo Espírito. Muda-nos, ó Deus, como mudaste os santos apóstolos Pedro e Paulo. Muda-nos, ó Deus, como mudaste os Teus servos em todas as eras. Muda-nos, ó Deus, como mudaste a Davi, a Abraão, como mudaste a Isaac e a Jacó, transformando homens, transformando vidas, transformando, ó Deus, pessoas muitas vezes difíceis, muitas vezes incapazes, em pessoas capazes e servos Teus. Ainda nas nossas fraquezas, ainda reconhecendo a nossa ignorância, ainda reconhecendo a nossa incapacidade, ó Deus, muda o nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Trabalha nas nossas vidas. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, nós te oramos. Amém.